Uma crise econômica está a caminho, e quem prevê isso são as strippers. Mas como assim? Isso não faz o menor sentido? Bem, faz sentido sim. Lógico, não é uma coisa científica, mas é uma aferição lógica de determinados eventos. Tem coisas desse tipo que são observadas realmente na sociedade, na economia, e que costumam dar bons indicadores para a gente prever o futuro econômico, para onde que a coisa vai, para onde que a situação está indo, né? Às vezes as pesquisas formais não vão tão a fundo em alguns problemas. É engraçado tão a fundo num tema falando sobre strippers, né? Mas o famoso índice das strippers é importante para fazer essa análise, sim, nos dá um bom vislumbre da situação econômica atual e de para onde que ela vai. Então a gente vai conferir esse tema aqui, vou fazer minha abordagem de sempre aqui neste canal, que é compromisso com a verdade, mandando a real, porque aqui não é a grande mídia, não tem um rabo preso com ninguém. Se você gosta desse tipo de conteúdo, este é o seu lugar. Se inscreva no meu canal porque sempre tem vídeos como esse aqui pra gente conversar, por mais pitorescos que os vídeos sejam naturalmente. Mas isso existe, olha, índice das strippers. Por quê? Qual que é o ponto? E eu falo pra você, tá, que quando eu vi isso aqui, eu imaginei que era o contrário do que estava sendo observado, porque tem um índice do batom também, sim, tem um índice do batom, que funciona mais ou menos do jeito que eu pensei, que tá citado nesse texto aqui, a gente vai chegar lá também. Mas qual que é o ponto aqui? Existe uma correlação interessante observada, historicamente inclusive, eu volto a dizer, não é nada científico, tá? Mas é algo que se observa, que há uma relação entre a redução no consumo da indústria de strippers, a indústria de sexo de maneira geral, e ela é real, efetiva, aquela que a pessoa vai no estabelecimento ali, enfim, para ficar vendo, ou mesmo para agir de alguma forma ali, se é que você me entende, há uma correlação com a redução nesse setor e em relacionado a crises econômicas. Então acaba sendo um indicador, uma antecipação disso aí. Por quê? Né? Esse índice aqui mostra o seguinte, que a receita gerada por gorjetas aqui, isso aqui é interessante, né? Uma coisa que dá para mensurar. A receita gerada por gorjetas em dinheiro recebida por strippers ou outros profissionais ligados ao sexo também, isso aqui acaba mensurando a qualidade da economia. Se essa receita está caindo, é porque a economia está perdendo fôlego, está perdendo ímpeto. Há uma crise econômica a caminho. E olha só, meu amigo, isso está acontecendo. De fato, isso já está sendo previsto, está sendo observado, inclusive aqui. Veja, né, que lá atrás houve em 2022, né, uma stripper previu que haveria um declínio econômico dos Estados Unidos em 2022 por causa da queda nos ganhos dela como stripper. O pessoal começou a dar mais atenção para esse indicador aqui, sim. Por que que isso aqui está acontecendo efetivamente? Qual que é a explicação para esse cenário aqui? Que não é a explicação que eu pesquei quando eu vi o título. Eu pensei de outra forma, né? Mas a explicação é, quando há um aperto financeiro que indica início de crise econômica tipicamente, as pessoas tendem a reduzir gastos, os chamados gastos não essenciais. Ou seja, gastos ali com coisas mais triviais, coisas frívolas, com lazer mesmo, com o supérfluo, vão sendo deixados de lado em favor dos gastos mais importantes, dos gastos essenciais. Então a gente vê primeiro turismo caindo, rede hoteleira, viagens, tudo isso perdendo um pouco o seu ímpeto quando há uma crise econômica. A gente vê restaurantes, lanchonetes, tudo isso também perdendo um pouco do seu ímpeto. Em casos como o Brasil, uma economia muito mais pobre do que os Estados Unidos, por exemplo, que isso aqui é tipicamente observado nos Estados Unidos, que é onde há uma cultura das strippers muito conhecida, muito famosa e etc. No Brasil tem também, tá? O Brasil tem, só que, né, é um negócio muito underground, então acaba nem tendo como você referenciar isso aqui. Mas pensando no Brasil, que é um país pobre, quando você tem esse início de crise econômica, você tende a ver, como estamos vendo aqui, por exemplo, as pessoas comprarem menos eletrodomésticos, comprarem menos roupa. Isso já está acontecendo no Brasil. Então o índice das strippers basicamente aponta para isso. Quando a coisa começa a apertar, o cinto começa a apertar, os homens começam a gastar menos dinheiro em clubes, em boates, colocar ali menos gorjeta na calcinha, no sutiã dessas senhoras que ficam trabalhando ali. E eu falo para você, meu amigo, isso aí é uma correlação que tem muita verossimilhança, tem muito impacto na realidade mesmo.
Então, movimentos como esse já foram observados no passado, 2022, conforme eu falei ali, né? Também em 2008, né? Aqui, ó, de 7 cidades americanas investigadas entre 2003 e 2007, né? Na comparação desses períodos aqui, antes da crise e no auge da crise, né? Quando a crise estava começando a se espalhar, apenas 2 não tiveram uma queda na economia do sexo, 5 tiveram, ou seja, é um resultado bastante impactante, sem sombra de dúvidas, né? Mas aí tem também aqui o índice do batom, que aqui tá mais de acordo com aquilo que eu previ, né? Porque o que eu imaginei quando eu li essa notícia aqui? Que a indústria do sexo, né, o índice das strippers, ficasse mais elevado no momento de crise econômica. Por quê? Por causa do estresse das pessoas. As pessoas estressadas com o dia a dia, com o orçamento, com a possibilidade de perder emprego. Num país com uma economia muito mais livre, muito mais maleável, como os Estados Unidos, qualquer flutuação econômica tende a gerar grandes demissões, a gente já viu isso no passado, assim como qualquer recuperação tende a trazer um grande cenário de contratações. Então é bom de um lado, também para compensar isso, né? O mercado sempre acaba se equilibrando, essa é a verdade. Mas seria um cenário, na minha compreensão, de mais estresse, que seria, né, combatido com mais prazeres, com mais diversões, prazeres da carne, é claro, nesse sentido aqui. Espairecer a mente. Eu pensei pelo menos que fosse dessa forma, mas é o oposto do que eu pensei. Porém, o tal do índice do batom, ele vai nesse sentido que eu falei realmente, né? Vai ao encontro da minha opinião, da minha abordagem, da minha análise desse tema aqui, né? Esse índice é conhecido há mais tempo, inclusive, né? E mostra que o seguinte, por exemplo, que depois do atentado lá de 11 de setembro nos Estados Unidos, a venda, né? O índice do batom, a venda de cosméticos subiu logo na sequência. Mas por que subiu? Porque as pessoas, né, no momento aqui de crise econômica, as pessoas procuram pequenos prazeres para aumentar a autoestima em momentos mais estressantes. Então as mulheres compram mais batom para se sentir mais bonitas, mais atraentes, conseguir fugir um pouco ali do peso da rotina de um período de crise, de um período de decréscimo econômico. Faz todo sentido para mim essa história aqui, né? Tem outros índices também interessantes, por exemplo, aqui, né? O índice da bainha, né? Que as saias ficam mais longas durante uma crise financeira. Não sei exatamente por quê, é para economizar dinheiro com não fazendo bainha, não sei exatamente qual que é o ponto aqui. Tem o índice das caixas de papelão, que aqui demonstra um aquecimento da economia. Quando tem muita caixa de papelão sendo vendida, isso significa que a economia está aquecida pelo consumo, mais itens sendo embalados para entrega, para envio. Então esse índice aqui é ótimo, inclusive, né? E tem, olha só, isso aqui é complicado, hein? Índice da roupa íntima masculina, né? Que os homens compram menos cueca, menos roupa íntima em épocas de crise. Então a queda no mercado de cuecas tende a indicar uma recessão econômica, algum grau de recessão econômica, né? O cara começa a ficar virando a cueca de um lado para o outro aí, eu acho, em momento de crise para economizar, né? Tipo de coisa que não faz tanta diferença assim, mas é a cabeça do homem, né, cara? A cabeça do homem é essa mesmo, vou cortar primeiro na minha vida, depois eu corto na vida dos meus, se for necessário. Primeiro eu vou abrir mão de tudo o que compete a mim, o meu lazer, o meu divertimento, o meu vestuário, para manter a vida dos meus no padrão normal deles, para eles não terem impacto de fato. Aí se precisar a gente começa a cortar e lida com essa situação. O homem tipicamente pensa assim, essa é a verdade de fato, mas é sempre bom olhar para esses indicadores acessórios aqui, porque eles dão boas dimensões a respeito de assuntos interessantes da economia, principalmente quando você tem uma economia que não é tão dados econômicos, tá? Que não são tão realistas quanto os brasileiros. Nós não somos padrão China ainda, pelo menos, mas há algum grau de desconfiança em relação à taxa de desemprego, crescimento do PIB, inflação, tudo isso a gente olha com um olhar meio cauteloso, pelo menos. E a gente tem também que levar em consideração, né, que a economia brasileira tem as suas próprias nuances e etc. Isso aqui também vale, esse tipo de análise, para uma China da vida. Você olha para os indicadores acessórios para você entender os indicadores principais e questioná-los se for a questão. Lembro-me lá do passado, é o governo da China falando que o país tinha crescido ali pouco, 6% ao ano, 6,5%, não lembro quanto que era, né? Um número muito pujante, é claro, para o crescimento do PIB. Por outro lado, o consumo de energia elétrica tinha crescido apenas 0,5%. Como que uma economia cresce 6,5% e o consumo de energia elétrica cresce apenas 0,5%? Os números não batem. E aí a gente percebe que um indicador
indicador mais periférico acaba demonstrando, jogando um holofote em cima de um indicador principal, demonstrando que ele não é realista. E por incrível que pareça, sim, o índice das strippers, tal como o índice do batom, ou mesmo o índice das cuecas, pode demonstrar que a economia já começou a arrefecer, o que infelizmente eu acredito ser verdade. Eu vou deixar recomendado aqui um outro vídeo em que eu falo de economia em nível mundial. Para você continuar assistindo no meu canal, não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.